O nosso tópico é noções sobre balística, né? Como eu falei, não vai dar para a gente aprofundar muito, só para dar uma ideia, né? A gente vai ter 12 horas aqui, em torno de 12 horas, para falar de balística interna, externa, terminal. Basicamente é isso. Só para dar uma ideia, né? Em cursos, esse curso aqui ele é um tema diferente, né? Voltado para outros aspectos e não um curso de balística. Mas nos cursos de pós-graduação na área de balística, a gente vai ter coisa de 20 horas somente com balística interna, 20 horas com balística externa, 20 horas com balística terminal e outros temas complementares que estão relacionados também. Então isso é só para dar uma ideia assim do tanto que a gente pode explorar mais esse tema de balística, né? Mas aqui a gente vai focar, assim, não tem como, vai ser uma coisa um pouco mais rasa, né, na balística aqui, então vamos focar muito em aspectos práticos e lembrando sempre qual que é o objetivo do curso, né? O objetivo do curso de vocês. O curso de vocês não é um curso de balística, é um curso com foco em outra coisa, mas como tem muita coisa relacionada, né? Essa parte de biomecânica e psicofisiologia de combate tem muita coisa relacionada, então a gente vai gastar um bom tempo com isso. A maior parte do tempo vai ser balística interna, mas vamos lá. Balística, né, esse conceito balística, ele nada mais é do que a aplicação de vários fundamentos de física, especialmente física, né, mas também entra química, entra várias outras coisas aí, de várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, acontecem em vários aspectos do nosso dia a dia, a gente vai aplicar esses mesmos conceitos na realidade de armamento e tiro. Então a gente vai focar aquilo ali e vai associar essas coisas. Muitos dos conceitos são coisas simples que a gente está acostumado, só que a gente não se liga que isso acontece em proporções muito pequenas e proporções muito grandes. Por isso que eu boto ali uma imagem, ali, por exemplo, de um avião, né? Um avião em voo, ele tem um monte de coisa que se aplica de forma muito similar para projéteis em voo. Então, nada mais é do que a aplicação de tudo isso aí, de coisas que acontecem no nosso dia a dia, voltado na realidade de armamento e tiro. Então, a gente vai tentar simplificar essas coisas todas aí. Para facilitar o estudo, a balística ela se divide em subtemas, né? E o primeiro deles é a balística interna. A balística interna trata de tudo relacionado a armas de fogo e munições, desde do projeto do armamento, do cartucho, vai relacionar os processos de fabricação, os mecanismos que são utilizados em cada um deles, e o processo de um disparo, né? Tudo isso aí que depois vai dar origem a uma queima de propelente com reações químicas, né? Com processos termoquímicos e aceleração do projétil. Então, tudo isso que acontece aí, até que o projétil deixe a boca do cano do armamento, tudo isso é balística interna. E de quebra, né? A gente costuma também incluir dentro da balística interna muitos conceitos, né, muitos conceitos voltados para esse mundo das armas de fogo. Então acaba que balística interna é a maior carga que está dentro de balística interna. A gente fatalmente vai gastar mais tempo falando de balística interna do que dos outros tópicos, né, balística externa e balística terminal. Até porque quando nós temos uma boa base, nós temos uma boa carga de conhecimento na balística interna, isso facilita muito o que vai vir para frente. Porque tudo aquilo que acontece na balística interna vai gerar consequências na balística externa. E tudo isso que aconteceu na balística interna e na balística externa vai definir todas as consequências que vão acontecer na balística terminal. Então a coisa é uma cadeia de causa e consequência. Então, quando a gente entende bem balística interna, fica mais fácil da gente entender balística externa e terminal também. Bem bacana. Então, a gente vai gastar um bom tempo com balística interna aqui. Mas depois disso, depois que o projétil saiu da boca do cano, logo ali que ele parou de tocar as paredes do cano do armamento e está começando o seu voo, tem uma pequena fasezinha da balística
que é chamada de balística de transição ou balística intermediária, né? E aí essa imagem aí eu gosto muito dela, porque nessa imagem a gente consegue ver um monte de coisa. A gente vê que o projétil, ao deixar a boca do cano do armamento, a gente vê uma nuvem de gases, né? Dá para ver aqui os gases passando à frente do projétil, né? Inclusive aqui assim a gente vê, né, a nuvem de gases se espalhando até lá na frente. Então, passando à frente do projétil. E depois a gente vê claramente aqui também que esse projétil aqui está sendo bombardeado, né? Nessa imagem fica muito claro. Ele está sendo bombardeado por partículas sólidas, que são os grãos do propelente aqui também. Então, essa fase inicial do voo do projétil, que ele já saiu, não está mais tocando a boca do cano do armamento, mas ainda está sofrendo a influência de gases e do propelente em si, empurrando ali, agindo especialmente na base do projétil. Essa fase aí é chamada de balística de transição, porque efetivamente o projétil não está entregue somente ainda à sua inércia, ao seu voo. Então ele ainda sofre muita ação de muita coisa ali. E nessa parte da balística de transição, ela vai, esse estudo, nessa fase ali do voo do projétil, vai gerar consequências bem importantes para a balística externa também, e consequentemente para a terminal. E aqui é onde a gente fala sobre os acessórios de boca de cano, que vão modificar o padrão dessas influências na base do projétil. Bacana? Depois disso, depois que o projétil saiu e se livrou desse problema todo, desses gases e dessas partículas todas bombardeando ele ali, agindo sobre ele, nós entramos na balística externa. A balística externa é efetivamente o voo do projétil. E aí sim, quando o projétil já está entregue à sua inércia, sofrendo somente a ação realmente da atmosfera terrestre, né? Então ele vai seguir uma trajetória, sofrendo a ação, e na bucha mesmo, a balística externa tem muita coisa envolvida. A gente pode destrinchar o voo de um projétil em 16, aproximadamente 16 fatores que vão causar modificações na trajetória do projétil. Então tem muita coisa que acontece. A balística externa é voltada muito para a parte de trajetória e o estado do projétil ao longo da trajetória, com relação à sua estabilidade, sua velocidade, energia, momento linear, tudo isso aí. Então tudo isso que acontece até que o projétil bata em alguma coisa, até que ele colida, que ele impacte contra alguma coisa. Quando ele impacta em alguma coisa, a gente entra na balística terminal. Um ponto muito importante da balística externa é exatamente com relação à aferição de aparelhos de pontaria, né? Como que eu vou zerar o meu aparelho de pontaria do armamento? Isso aqui, para quem entende de balística externa, vai fazer uma seleção de zero do armamento com critérios técnicos e embasados. Quem não entende de balística externa vai ficar dando tiro e furando papel até achar que está bom, né? Sem ter um embasamento técnico realmente ali para chegar e falar assim, ó, eu tenho que fazer o zero desse armamento aqui a 18 metros, porque isso aqui vai me dar a curva balística mais adequada para o uso que eu quero fazer do armamento, né? Então, balística externa é muito bacana mesmo, é muito interessante, tem muita coisa para ser explorada.